Muito bem, agora as lições para a minha vida ou aplicações para hoje. Só para lembrar de novo, essa metodologia não dispensa o uso de aplicações, tendo em vista que a verdade é a descoberta que você faz do que o texto ensinou e o que você traz para a sua vida já é aplicação. Então, você não precisa concluir sua fala aplicando de novo as aplicações que você já fez, ok? Maravilha esse método, porque já elimina uma fase e uma fase difícil para muitos que são expositores da Bíblia. Encontrar as aplicações para a nossa vida não é um exercício fácil aí, por isso que muitos sermões não têm aplicação. As aplicações já são as lições que você traz para a sua vida, ou para a vida da igreja, do seu grupo, da sua família, certo? Como é que a gente faz as lições para a minha vida, para a nossa vida? Você vai vir aqui em cima e vai pegar todas as verdades. Vou copiar todas elas e vou voltar lá para as lições. As aplicações são referente ao personagem, né? Então tá aqui, peguei as aplicações. Vou duplicá-la só para que você perceba que nós não alteramos a verdade, nós simplesmente aplicamos a verdade às nossas vidas, certo? Então deixa eu mudar essa verdade aqui para... Vou mudar essa verdade aqui, para ela ficar um pouquinho, vou diminuir o tamanho para você perceber os dois juntos. Aqui a gente vai mudar para lição, que agora não é mais verdade, né? É lição. Então, primeira lição a respeito de Jesus. Jesus pode ter discípulos Peraí, vamos. Jesus eu estou aqui pensando se tem alguma coisa a ver a gente associar o nome de José, não o nome de José em si, mas para mostrar que o discípulo de Jesus precisa ter um nome na sociedade, ele precisa ter, ele precisa ser visto de alguma maneira, mas não creio que seja importante. Eu acho que é importante mostrar que Jesus pode ter discípulos ocultos. Porém, eles têm seus nomes e de alguma forma precisam se posicionar a respeito dele. Então, é até aceitável o que o texto está nos ensinando como lição para as nossas vidas, que é até aceitável que Jesus tenha discípulos ocultos. Mas esses discípulos, eles têm que ter nome, eles têm que ter voz, eles têm que serem vistos de alguma maneira e eles têm que se posicionar em relação a Jesus. Então, um agente secreto, totalmente secreto, que não se posiciona em relação a Jesus, que não age em relação a Jesus, diante da sociedade, aí talvez a Bíblia não mostre isso, né? Talvez a Bíblia não ensina isso. A Bíblia está mostrando que é possível existir um discípulo secreto. A gente sabe que nos países islâmicos hoje, ou nos países, né, onde o cristianismo é proibido, existem muitas pessoas que são cristãs, mas que estão lá ocultas, né? Mas essas pessoas, elas precisam de alguma forma se posicionar em relação a Jesus, né? Elas precisam zelar pelos seus nomes. Os seus nomes não podem ser
banalizadas, elas não podem ser vistas lá como pessoas comuns, como pessoas iguais às outras. O nome delas é importante para Cristo. O testemunho delas como ser humano, como seres humanos, é importante para Jesus. E em algum momento elas vão ter que se posicionar em relação a Jesus Cristo. A Bíblia está dizendo isso em relação a José de Arimateia. Já que nosso assunto é a saga Nicodemos, é importante notar que o texto diz que José de Arimateia era um discípulo oculto. O texto não diz que Nicodemos era um discípulo oculto, tá certo? Dentro dessa nossa busca pelo novo nascimento de Nicodemos, até aqui não encontramos nada que justificasse isso. Porque Jesus disse que Nicodemos não cria. Os seus colegas disseram que ele não cria. Agora, aqui o texto admite que José era um discípulo oculto, mas não que Nicodemos era um discípulo. Agora, o texto admite que Nicodemos era um amigo de José de Arimateia e também que Nicodemos gostava de alguma forma de Jesus Cristo ali, porque ele contribui, ou talvez pela amizade que tinha com José de Arimateia, ele contribui para o embalsamento do corpo de Jesus. Ele não vai a Pilatos solicitar o corpo de Jesus. Quem vai é José de Arimateia. Nicodemos era um dos principais dos fariseus e ele não teve nenhum tipo de iniciativa de se assumir publicamente. De forma nenhuma. Ir a Nicodemos seria uma exposição pública gigantesca. Ele não faz isso. Quem faz é José de Arimateia. Então, o texto admite que José de Arimateia era um discípulo oculto, né? Um discípulo oculto que toma atitude em relação ao corpo de Jesus. Mas Nicodemos não. Então, terminamos a primeira lição aprendendo que é possível se manter oculto em algum momento. Mas ainda assim, você preserva seu nome na sociedade e em algum momento você age em relação a Jesus. E foi o que José de Arimateia fez. Nós aprendemos isso aqui no 38, certo? Vamos para a próxima lição. Agora no verso 39. Para a gente seguir o mesmo protocolo, eu vou copiar a verdade aqui, vou fazer aquela alteração para mostrar que é uma lição agora, né? E não mais uma verdade. E vamos ver o que a gente vai aprender aqui. Jesus foi visitado anteriormente à noite por Nicodemos. Uma das coisas que é importante, né, nesta saga Nicodemos, é mostrar que a única coisa que o texto faz questão de dizer, e isso é repetido 3 vezes, em João capítulo 3, em João capítulo 7 e em João capítulo 19. O que marca a história de Nicodemos é que ele vai visitar Jesus à noite. E ele vai visitar Jesus à noite porque ele não quer se expor à luz. As obras de Nicodemos são más e ele não tem coragem de expor essas suas obras. Ele não quer que a sua vida seja exposta, seja associada a Jesus. Então, você vai notar que isso vai ser repetido nos 3 textos. Nicodemos é aquele que foi visitar Jesus à noite. Né? Em nenhum momento o texto vai dizer Nicodemos foi aquele que nasceu de novo depois de visitar Jesus. Nicodemos foi aquele que foi visitar à noite, mas depois ele nasceu de novo e foi transformado por aquela visita que foi feita à noite. Não. O texto só faz questão de dizer que Nicodemos foi à noite. Nicodemos fugiu da verdade. Nicodemos tentou viver uma mentira. Não, eu vou lá ter com Jesus para Jesus pensar que eu estou do lado dele, ou eu não quero me expor, né? Então, é só isso que o texto faz questão de dizer. Então, vamos ver. Jesus... Como é que eu posso colocar isso aqui? Jesus, até hoje, tem pessoas que querem
manter um relacionamento às ocultas. Eu creio que assim tá bom. Então, qual é a lição que esse texto nos ensina? Que naqueles dias existiam pessoas, e o exemplo é Nicodemos, que ele visitou Jesus à noite. Isso é dito nos 3 textos. Vamos dar só uma olhadinha aqui, para eu não estar falando nenhuma heresia. O 19, então, ele foi visitar Jesus à noite, né? Deixa eu até marcar isso aqui. 39, viera ter com Jesus à noite. Vamos destacar aqui. Beleza. Agora vamos lá para o capítulo 7. Capítulo 7, aqui do 25 até o 36. E, de fato, Cristo, diziam alguns, não é esse aqui não. Os guardas mandados para prender Jesus, não é esse. Aqui, é 45 a 53, tá? Tava esquecendo já. Responderam, replicaram-lhe também Nicodemos, 50. Antes fora ter com Jesus, perguntou-lhe. Tá. Pronto, chegamos aqui, vamos destacar. Aqui no 7 só diz que ele fora anteriormente ter com Jesus. Não dá aquela ênfase da noite. Só o 3 e o 19, então, que dá essa ênfase, né? Vamos lá. No capítulo 3, o verso 1. Aqui, o verso 2. Este de noite foi ter com Jesus. Deixa eu dar um destaque aqui, vou botar de outra cor. Então, ele foi ter com Jesus. Então, nos três textos, a gente percebe que há uma referência de que Nicodemos foi ter com Jesus. Em 2 deles, essa referência é que ele vai à noite, né? O ir à noite ficou bem claro, foi deixado bem claro pelos escritores, mostrando que Nicodemos está tentando esconder esse relacionamento. Muito bem, vamos à próxima lição de número 3, sobre Jesus. Lembrando que a gente nem pode fazer aqui um estudo sobre Nicodemos nesta passagem, porque ele não é um personagem principal, ele não é um personagem, ele é um figurante, né? Nicodemos é apenas um figurante. Então vamos lá, terceira lição. Jesus teve o seu corpo envolvido em lençóis com aromas. O que a gente pode aprender aqui, né? Jesus foi e deve ser bem tratado por aqueles que o amam. Bom, a gente percebe que é isso que José de Arimateia encabeça. Ele encabeçou o bom tratamento de Jesus, o bom cuidado. Você percebe que ele vai atrás do corpo, ele pede o corpo, ele leva Jesus para um local especial, um túmulo novo. Tudo isso custava muito dinheiro. Então a gente percebe que as ações de José de Arimateia em relação a Jesus mostra o bom tratamento que ele dá para Jesus, a prioridade que ele dá para Jesus e os cuidados que ele dá para Jesus.
Então, a gente aprende aqui que Jesus deve ser bem tratado por aqueles que o amam. Ou como é que a gente trata bem Jesus hoje? Afinal, isso aqui está falando do corpo, Jesus está morto. Não, você trata bem Jesus, você trata bem as coisas de Jesus hoje, o reino de Jesus, as coisas que Jesus prima que nós façamos, você faz isso com maestria, você cuida disso bem, você faz isso com zelo. Então, por exemplo, a guarda do dia do Senhor, né? Existe um dia para o Senhor na nossa vida, é o sétimo dia. Cada um pode ter o seu dia sétimo, né? Dependendo do seu trabalho, mas a maioria de nós é o domingo. Então, no domingo é um dia especial, é um dia que nós tiramos para o descanso, é um dia que nós tiramos para nos envolvermos com as coisas de Deus, e é um dia que nós tiramos para fazer o bem ao próximo, para amar ao próximo. Aliás, amamos o próximo em todo o tempo. Quem faz isso, quem vive intensamente a vida cristã, obedecendo às Escrituras, está tratando bem as coisas de Cristo, está tratando bem a Jesus Cristo, como estava fazendo José de Arimateia, certo? E eu tomo como referência porque ele é um personagem importante que contracena com Jesus. Não é Nicodemos. Nicodemos, a sua aparição aqui é insignificante, certo? Então, esse texto nos ensina que Jesus deve ser bem tratado por aqueles que o amam. Então, você trata bem, servindo bem a Jesus. Muito bem, mais uma lição importante aí para as nossas vidas. Vamos à quarta lição importante aqui para as nossas vidas. Já vamos transformar isso aqui. Vamos mudar aqui para a lição, né? Lição. Jesus fora crucificado e no lugar havia um jardim, neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido posto ainda. Eu vou juntar essa verdade com a primeira, com a outra, porque eu acho que trata do mesmo assunto. Então, a terceira e a quarta, Jesus deve ser bem tratado por aqueles que o amam. A gente pode até acrescentar, melhorar essa ideia agora. Deixa eu só diminuir um pouquinho para ficar visível. Jesus deve ser bem tratado e até ter primazia na vida daqueles que o amam. Primazia na vida daqueles que o amam. Aqueles que o amam. Pronto, ficou melhor agora. Jesus deve ser bem tratado. Jesus deve ser bem tratado e ter primazia na vida daqueles que o amam. Os versos 40 e 41 vai nos mostrar isso. Porque, olha, o José de Arimateia tomou o corpo, envolveu em lençóis com aromas, e aqui Nicodemos já aparece, né, ajudando a fazer isso. E levaram Jesus para um jardim, onde havia um sepulcro novo. Então, assim, tudo foi muito bem feito, né? A ideia de ter colocado num jardim, ou seja, era um local especial de pessoas de posse, pessoas de dinheiro. Então, José de Arimateia era um homem que tinha posses. Então, ele investiu em Jesus. Então, a lição nos ensina que nós devemos tratar bem as coisas de Jesus. Nós devemos investir nas coisas de Jesus. As coisas de Jesus devem ter primazia em nossas vidas. Muito bem, tá aí. Essa é uma lição. Agora, a quinta verdade, ela vai se tornar a quarta lição. Vamos ver se dá, né? Pode ser que a gente tenha que juntar também. Vamos ver. Jesus teve seu corpo depositado naquele local, ali por causa da preparação. É isso aí, nós vamos juntar essa verdade aqui também, porque não tem sentido você criar uma lição
sobre esse assunto, sendo que isso é a mesma coisa, é uma continuação do que eles estavam fazendo em relação a Jesus aqui. As verdades 3, 4 e 5 vão gerar apenas uma ideia. Jesus deve ser bem tratado e ter primazia na vida daqueles que o amam. Pronto. Os versos 40 a 42 vão nos mostrar isso. Então nós aprendemos 3 lições a respeito de Jesus nesta passagem. Agora, o que a gente poderia fazer, e os alunos que fazem parte da comunidade vão ter acesso a um PDF, onde a gente analisa também o segundo e o terceiro personagem, no caso José de Arimateia, o que ele faz, e o terceiro personagem, talvez a gente nem analise, porque trata-se do corpo de Jesus, né? Então, como o corpo de Jesus foi importante, pode ser fruto de uma análise, de um estudo bíblico, sim, né? Então pode ser que a gente faça aqui, mas recebe os alunos que tiverem acesso ao material completo, um PDF completo, ok? Então ficamos por aqui, voltamos na conclusão daqui a pouco.